Era uma terça-feira, dia 5 de novembro de 2025, por volta das 3h47 da tarde, quando o telefone tocou na minha cozinha e eu soube, mesmo antes de atender, que algo estava profundamente errado. Sabe aquele pressentimento que percorre a espinha de uma mulher de 68 anos que já viu muita coisa nesta vida? Aquela voz interior que sussurra perigo quando ainda não há razão aparente para temer? Pois foi exatamente isso que senti quando vi o nome da escola primária Riverside piscando na tela do meu celular. Minha neta Maria nunca me ligava da escola. Nunca. Atendi com as mãos tremendo. Do outro lado da linha, a voz da diretora Margaret soava controlada demais, daquele jeito que as pessoas falam quando estão tentando não assustar você. Mas a situação já é grave o suficiente para que o pânico seja inevitável. Ela disse meu nome completo, Dona Helena, o que já me fez engolir seco, porque quando alguém usa seu nome inteiro é porque as coisas são sérias. Ela disse que precisava conversar comigo sobre Maria, que havia uma situação delicada, que seria melhor eu ir até a escola o quanto antes. Perguntei se minha neta estava machucada, se havia acontecido um acidente, se ela estava bem. A diretora hesitou, e naquela pausa de 2 ou 3 segundos, eu envelheci 10 anos. Então, ela disse algo que fez meu coração despencar. Maria está com dores intensas e se recusa a sentar, Dona Helena. E quando perguntamos o motivo, ela disse que a culpa é do pai dela. Larguei tudo. A panela de feijão ficou no fogão, o café esquentando, a novela na televisão falando sozinha para a sala vazia. Peguei minha bolsa, minhas chaves e saí correndo como não corria há anos, sentindo meus joelhos reclamarem, minha respiração ficar curta. Mas nada disso importava, porque minha netinha de 9 anos estava em dor e dizendo coisas terríveis sobre meu genro Gabriel. Enquanto dirigia os 15 minutos até a escola, minha mente disparou para lugares sombrios, lugares que uma avó jamais deveria ter que imaginar. Eu conhecia Gabriel há 10 anos, desde que minha filha Clara se apaixonou por aquele rapaz quieto e gentil que trabalhava com madeira, que construía coisas bonitas com as próprias mãos. Ele sempre foi um pai amoroso, sempre tratou Maria como se ela fosse feita de cristal precioso. Mas então por que minha neta estava com dor? Por que ela estava culpando o próprio pai? E por que, pelo amor de Deus, ela não conseguia sentar? Estacionei torto na vaga da escola, nem liguei para as linhas pintadas no chão. Entrei pela porta principal, e a secretária nem precisou perguntar quem eu era. Ela apenas apontou para o corredor e disse: "Sala da diretora, última porta à esquerda." Caminhei por aquele corredor que cheirava a giz e desinfetante, passando por cartazes coloridos feitos pelas crianças, desenhos de famílias felizes pendurados nas paredes, e me perguntei se a minha família ainda seria feliz depois daquele dia, se ainda haveria desenhos de todos juntos, sorrindo, ou se tudo estava prestes a desmoronar. Quando abri a porta do escritório da diretora Margaret, vi minha Maria sentada em uma cadeira grande demais para ela, com almofadas dos 2 lados, e seu rostinho estava vermelho de tanto chorar. Ela me viu e suas feições se retorceram em mais lágrimas. "Vovó", ela disse com aquela voz fina e quebrada que partiu meu coração ao meio. "Vovó, eu não queria contar, eu prometi que não ia contar." Ajoelhei na frente dela, ignorando a dor nos meus joelhos velhos, e segurei suas mãozinhas frias. "Contar o quê, meu amor? O que você prometeu?" Mas ela apenas balançou a cabeça, soluçando, dizendo que tinha feito uma promessa ao papai, que era segredo, que ninguém podia saber até a mamãe voltar. Foi então que a diretora Margaret se aproximou e disse em voz baixa, mas firme, que eles haviam chamado os serviços de proteção à criança, que um investigador estava a caminho, que Maria havia mencionado passar longas horas na oficina do pai, sentada em um banquinho duro, trabalhando em algo que tinha que permanecer secreto. Cada palavra que ela dizia soava como uma condenação,
como se meu genro já tivesse sido julgado e considerado culpado de algo horrível. Senti meu estômago revirar. Olhei para Maria tão pequena e assustada e me perguntei como tudo havia chegado àquele ponto, como um dia comum, de terça-feira, havia se transformado no pior dia das nossas vidas. Preciso explicar quem eu sou, quem somos nós, para que você entenda o tamanho do abismo que se abriu naquele momento. Meu nome é Helena Rodrigues da Silva. Tenho 68 anos completos e sou mãe de Clara, avó de Maria. Nasci e cresci em uma cidade pequena do interior, onde todos se conheciam e as portas das casas ficavam abertas durante o dia. Casei jovem, aos 19 anos, com um homem bom que me deu uma filha linda e depois partiu cedo demais, levado por um câncer fulminante quando Clara tinha apenas 15 anos. Criei minha menina sozinha, trabalhando como costureira, fazendo vestidos de noiva e roupas sob medida para as senhoras da cidade. Foram anos difíceis, anos de contas apertadas e noites mal dormidas. Mas sempre houve amor, sempre houve dignidade. Quando Clara me apresentou o Gabriel, eu estava pronta para desgostar dele. Como toda mãe, fica desconfiada do primeiro namorado sério da filha. Ela tinha 23 anos, acabara de se formar em pedagogia, e apareceu em casa trazendo pela mão um rapaz alto e magro, com mãos calejadas e olhar tímido. Gabriel tinha 26 anos e trabalhava como carpinteiro, tendo aprendido o ofício com o próprio pai desde menino. Lembro que ele me cumprimentou com respeito, chamou-me de Dona Helena sem que ninguém pedisse, e quando sentamos para tomar café, ele comeu o bolo que eu havia feito e disse, com sinceridade genuína, que era o melhor bolo de fubá que já provara na vida. Aquilo me conquistou, não vou mentir. Um homem que elogia a comida de uma mãe está pelo menos tentando fazer o esforço de se dar bem com a família. Mas o que realmente me fez aceitar Gabriel, o que me fez amá-lo como se fosse meu próprio filho, foi a maneira como ele olhava para Clara. Ele a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, como se não acreditasse na própria sorte de estar ao lado dela. E ele a tratava bem, com gentileza e paciência, do jeito que toda mãe deseja que sua filha seja tratada. Eles namoraram por 2 anos antes de casar, e durante todo esse tempo eu observei Gabriel cuidadosamente, procurando sinais de falsidade, de violência escondida, de qualquer coisa que pudesse machucar minha menina. Nunca vi nada. Ele era exatamente quem parecia ser, um homem bom, trabalhador, honesto, que amava minha filha de verdade. Quando Maria nasceu, 9 meses depois do casamento, eu estava na sala de parto segurando a mão de Clara e vi Gabriel chorar quando segurou a filha pela primeira vez, chorar de verdade, com lágrimas grossas rolando pelo rosto, tremendo todo enquanto segurava aquele pacotinho minúsculo enrolado em cobertores cor-de-rosa. Ele sussurrou para a bebê: "Eu vou te proteger sempre, minha princesinha, vou fazer tudo certo por você." E eu acreditei nele. Acreditei porque aquelas palavras saíam do fundo da alma, porque não havia mentira naquela voz embargada de emoção. Maria cresceu grudada no pai. Ela era, e sempre foi, uma criança do papai. Claro que amava a mãe, claro que Clara era importante, mas havia algo especial entre ela e Gabriel. Uma conexão que eu via e que me deixava feliz. Ele a levava para a oficina desde pequenina, sentava ela em uma cadeirinha alta enquanto trabalhava, conversava com ela sobre madeira e ferramentas como se estivesse falando com uma adulta. Maria adorava ficar lá, rodeada pelo cheiro de serragem e verniz, ouvindo o som da plena raspando a madeira, vendo o pai transformar tábuas comuns em mesas, cadeiras, estantes, criações lindas que ele vendia para sustentar a família. Gabriel nunca ficou rico com seu trabalho, mas sempre houve comida na mesa. As contas sempre foram pagas e havia orgulho em seu ofício, dignidade em suas mãos calejadas. Eu morava a apenas 3 quarteirões da casa deles, em uma casinha que Gabriel mesmo reformou para mim
quando meu apartamento antigo ficou pequeno demais para todas as coisas que uma vida longa acumula. Ele não quis aceitar pagamento, disse que era família, que famílias se ajudam. Passou 3 meses vindo aos finais de semana, trazendo Maria junto, reconstruindo paredes, instalando armários novos na cozinha, fazendo tudo com aquele capricho que só artesãos verdadeiros têm. Maria, com seus 5 aninhos na época, me ajudava a pintar, mergulhando o pincel na tinta com cuidado exagerado, a língua para fora em concentração e depois passando sobre a parede em pinceladas tortas, mas charmosas. Aquela casa foi construída com amor, e eu sentia isso em cada canto, em cada tábua do assoalho que rangia sob meus pés. Nos últimos anos, eu me tornei mais do que avó. Tornei-me a cuidadora de emergência, a segunda mãe, a pessoa que buscava Maria na escola quando Clara e Gabriel estavam trabalhando, que ficava com ela quando adoecia, que ouvia seus segredos e secava suas lágrimas quando algo dava errado no mundo imenso e complicado de uma criança de 9 anos. Maria me contava tudo, quando brigava com as amigas, quando tirava nota baixa em matemática, quando gostava de um menino da turma, e ficava vermelha só de pensar em falar com ele. Éramos confidentes, ela e eu, ligadas por aquele fio invisível que une avós e netas quando há confiança verdadeira. Por isso, quando a diretora Margaret me disse que Maria estava guardando um segredo, que havia algo acontecendo com Gabriel que ela não queria revelar, senti como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. Maria me contava tudo. Como podia haver um segredo tão grande, tão terrível, que ela não me confiara? E que tipo de segredo envolvia dor física, horas trancada em uma oficina com o pai, e medo de que a mãe descobrisse? Minha filha Clara estava fora havia 4 dias. Sua irmã mais nova, minha caçula Susan, havia sido internada com pneumonia na cidade vizinha, a 3 horas de distância, e Clara partira no sábado de manhã para cuidar dela. Susan era mais frágil, sempre fora, tinha problemas respiratórios desde criança, e quando adoeceu seriamente, Clara não hesitou. Arrumou uma mala pequena, pediu que Gabriel cuidasse de Maria, me pediu para ficar de olho nas duas e partiu. Eu achei que estava tudo sob controle. Gabriel era pai responsável, Maria era criança obediente. E eram apenas alguns dias. O que poderia dar errado? Tudo. Tudo poderia dar errado, aparentemente. E deu. Sentada naquela sala da diretora, com Maria chorando baixinho ao meu lado e a professora Verônica entrando com uma expressão de preocupação profunda no rosto, comecei a juntar os pedaços do que estava acontecendo. Maria havia passado o dia inteiro de pé na escola, recusando-se a sentar. Quando finalmente admitiu que estava com dor, disse que a culpa era do pai. Mencionou os segredos, mencionou a oficina, mencionou horas e horas trabalhando em algo que não podia revelar. E agora estava ali, minha netinha amada, aterrorizada não pela dor física, mas pelo medo de que houvesse arruinado alguma coisa ao contar a verdade. A professora Verônica se sentou ao nosso lado e explicou com voz suave, mas firme, que pela manhã havia notado Maria de pé durante toda a aula. Quando pediu que ela se sentasse, a menina obedeceu relutante, mas segundos depois se levantou novamente, o rosto contraído em dor. Durante o recreio, enquanto as outras crianças brincavam, Maria ficou encostada na parede, de pé, observando. Na hora do almoço, comeu de pé na fila do refeitório. Foi quando a professora finalmente a levou à parte e perguntou o que estava acontecendo. Maria resistiu. Disse que estava tudo bem, que era só um desconforto passageiro. Mas quando a professora insistiu, quando disse que precisava ajudar, que aquilo não era normal, Maria desabou em lágrimas e disse aquelas palavras que agora ecoavam na sala como uma sentença. É meu pai, professora. Meu pai é o culpado. Eu fiquei muito tempo sentada na oficina dele, fazendo uma coisa que eu prometi não contar. A diretora Margaret me levou para fora da sala por um momento, deixando Maria com a enfermeira da escola,
que havia chegado trazendo um copo de água e algumas bolachas. No corredor silencioso, onde apenas o zumbido distante das classes ao fundo quebrava o silêncio pesado, ela me disse algo que fez meu mundo parar de girar. Dona Helena, eu sei que isso é extremamente difícil, mas precisamos considerar a possibilidade de que Gabriel esteja machucando Maria de alguma forma. Os sinais estão todos ali: dor física inexplicável, segredos impostos, isolamento em um espaço privado, medo de que a mãe descubra. Já vi casos assim antes, e quanto mais cedo agirmos, melhor para a criança. Minha primeira reação foi negar com cada fibra do meu ser. Gabriel jamais faria algo assim. Jamais. Ele amava Maria mais do que a própria vida. Mas então, por que minha neta estava com dor? Por que ela falava em segredos? Por que mencionava horas e horas trancada com ele na oficina? A dúvida começou a se infiltrar na minha certeza como água escura invadindo um porão. E se eu estivesse errada? E se durante todos esses anos eu tivesse sido cega, vendo apenas o que queria ver? E se o homem gentil que eu conhecia fosse apenas uma máscara escondendo algo monstruoso? Voltamos para a sala e eu me sentei ao lado de Maria novamente. Segurei suas mãos pequenas e quentes entre as minhas, sentindo como tremiam. Meu amor, eu disse tentando manter a voz firme, você precisa me contar o que está acontecendo. Seja lá o que for, você não vai ficar em apuros. A vovó está aqui para te proteger. Mas ela balançou a cabeça violentamente, os cachos castanhos dançando em torno do rosto molhado de lágrimas. Não posso, vovó. Prometi ao papai. Se eu contar, vou estragar tudo. A mamãe vai descobrir antes da hora e a surpresa vai ser arruinada. Surpresa. Aquela palavra flutuou no ar por um momento, estranha e incongruente no meio de tanta tensão. Que surpresa, Maria? Perguntei, e vi a menina morder o lábio inferior, lutando consigo mesma. A professora Verônica se aproximou e se ajoelhou também, formando um pequeno círculo ao redor da criança. Maria, ela disse com aquela voz calma de quem passa os dias falando com crianças assustadas. Às vezes as pessoas nos pedem para guardar segredos que não são bons de guardar. Se alguém está te machucando, mesmo que seja alguém que você ama, você precisa contar. Não é sua culpa. Nunca é culpa da criança. Mas ninguém está me machucando de propósito, Maria protestou, a voz subindo uma oitava. Foi só porque eu fiquei muito tempo sentada no banquinho. O papai até me disse para levantar e andar um pouco, mas eu não quis parar. Eu queria terminar logo, queria que ficasse perfeito para a mamãe. A diretora Margaret se inclinou para a frente. Perfeito o quê, Maria? O que vocês estavam fazendo na oficina? A menina fechou os olhos com força, como se fechando os olhos pudesse fazer todas nós desaparecermos, pudesse voltar no tempo, até antes de tudo isso começar. Então, em um sussurro tão baixo que tivemos que nos aproximar para ouvir, ela disse: estávamos fazendo uma mesa de jantar para o aniversário da mamãe. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado, cheio de significados que ainda não conseguíamos processar completamente. Uma mesa. Gabriel estava construindo uma mesa com a ajuda da filha. Era isso o grande segredo. Era isso que havia causado toda aquela confusão, todas aquelas suspeitas terríveis. Senti algo se afrouxar no meu peito, um alívio tímido começando a despontar, mas a diretora Margaret não pareceu convencida. Ela trocou um olhar com a professora Verônica, um daqueles olhares que adultos trocam por cima da cabeça das crianças quando não querem que elas percebam sua descrença. Maria, a diretora disse cuidadosamente, você está dizendo que seu pai te fez trabalhar por horas e horas construindo uma mesa e que isso machucou suas costas. A menina acenou que sim, limpando o nariz com as costas da mão. Quantas horas por dia vocês trabalhavam? Não sei direito. Chegávamos da escola, eu comia um lanche e então íamos para a oficina. Ficávamos até a hora do jantar. Quanto tempo é isso? 3 horas? 4? Acho que sim.
talvez mais alguns dias. E você ficava sentada o tempo todo? No banquinho de madeira. É duro e não tem encosto, mas eu precisava ficar sentada para alcançar a mesa direito. Estava ajudando o papai a lixar, a passar verniz, a fazer os detalhes bonitos. Olhei para minha neta e vi sinceridade absoluta em seus olhos castanhos ainda brilhantes de lágrimas. Ela não estava mentindo. Não estava protegendo ninguém de algo horrível. Estava genuinamente chateada porque o segredo havia sido revelado antes da hora, porque a surpresa para a mãe estava arruinada. Mas a diretora Margaret ainda tinha aquela expressão cautelosa, aquela desconfiança profissional de quem não pode se dar ao luxo de acreditar na primeira explicação quando uma criança está envolvida. Dona Helena, ela disse, acho melhor levarmos Maria ao hospital para um exame. Um médico precisa avaliar a extensão da dor e determinar exatamente o que está causando isso. Concordei imediatamente. Seja qual fosse a verdade, minha neta precisava de cuidados médicos. A diretora fez algumas ligações enquanto eu ajudava Maria a se levantar, observando como ela se movia devagar, com cuidado, cada movimento medido para evitar dor. Vamos, meu amor, eu disse. Vamos ver um médico que vai cuidar de você. No caminho para o hospital, Maria, sentada no banco de trás do meu carro velho com almofadas que eu sempre carregava para minhas próprias dores nas costas, perguntei suavemente sobre a mesa. Como ela era? Era grande? Bonita? O rosto da menina se iluminou mesmo através da dor e das lágrimas. É linda, vovó. A mais linda que o papai já fez. A madeira é brilhante, cor de mel e tem detalhes entalhados nas bordas. Eu ajudei a fazer os pés da mesa, passei lixa até ficar lisinho como seda. E as cadeiras também. São 4 cadeiras que combinam, e o papai disse que cada vez que a mamãe sentar ali, ela vai lembrar que nós fizemos com amor para ela. Meu coração se apertou ouvindo aquilo. Lembrei de como o Gabriel sempre fazia questão de criar coisas especiais para Clara. No primeiro aniversário de casamento, havia construído uma estante em forma de coração para os livros dela. No nascimento de Maria, uma arca linda para guardar as roupinhas e brinquedos do bebê. Ele expressava amor através da madeira, através do trabalho de suas mãos. E agora estava fazendo uma mesa de jantar, envolvendo a filha no projeto, criando não apenas um móvel, mas uma memória, um símbolo de família. Mas essa explicação simples e inocente colidia violentamente com os protocolos e procedimentos que haviam sido acionados. Quando chegamos ao hospital, fomos recebidas por uma assistente social além da equipe médica. A diretora Margaret havia ligado avisando que era um possível caso de abuso infantil, e agora toda uma engrenagem estava em movimento, uma máquina burocrática que não para facilmente uma vez que começa a girar. A assistente social, uma mulher de meia idade com cabelos curtos e óculos redondos, se apresentou como Sandra e pediu para conversar comigo em particular, enquanto Maria era examinada. Na sala de espera fria e impessoal, que cheirava a desinfetante e medo, Sandra abriu uma pasta e começou a fazer perguntas. Quanto tempo Gabriel ficava sozinho com Maria? Eu já havia notado algum comportamento estranho nele. Maria demonstrava medo do pai em algum momento. Alguma vez eu suspeitara de algo inadequado. Cada pergunta era como uma facada, não por serem feitas, mas pelo que implicavam. Meu genro, o homem que eu amava como filho, estava sendo investigado como um possível abusador de crianças. E a única evidência eram as palavras confusas de uma menina de 9 anos com dor nas costas. Respondi cada pergunta com honestidade. Não, nunca vi nada suspeito. Não, Maria nunca demonstrou medo de Gabriel. Sim, eles passavam muito tempo juntos, mas sempre foi assim desde que ela era pequena. Sim, Gabriel tinha uma oficina em casa, mas as portas nunca estavam trancadas. Eu mesma já entrara lá dezenas de vezes sem avisar. Não, não havia segredos na família. Éramos todos muito próximos,
muito abertos uns com os outros. Ou pelo menos eu pensava que éramos. Sandra tomava notas em silêncio, seu rosto uma máscara profissional que não revelava nada do que pensava. Quando terminou de escrever, ela me olhou por cima dos óculos. Dona Helena, entendo que isso seja difícil. Muitas vezes, os abusadores são pessoas em quem confiamos, pessoas que parecem completamente normais para o mundo exterior. O fato de você nunca ter visto nada suspeito não significa necessariamente que nada estava acontecendo. Abusadores são habilidosos em esconder seus atos, em manipular tanto as vítimas quanto as famílias. Senti raiva borbulhar dentro de mim. Raiva daquela mulher que nunca conhecera Gabriel, que nunca vira como ele segurava Maria no colo quando ela tinha pesadelos, que nunca testemunhara a paciência infinita com que ele ensinava a filha a amarrar os sapatos, a andar de bicicleta, a ler as primeiras palavras. Mas junto com a raiva havia medo. Por que e se ela estivesse certa? E se eu realmente fosse cega? E se meu amor pela família me impedisse de ver a verdade? O médico finalmente nos chamou. Dr. Fernando era um homem jovem, talvez com seus 30 e poucos anos, com uma expressão gentil, mas preocupada. Maria estava sentada na maca de exame, balançando as perninhas, parecendo menor e mais frágil sob as luzes brancas e frias da sala. Examinei sua coluna completamente, o doutor disse. Não há sinais de trauma físico, nenhuma contusão, nenhuma fratura, nenhum ferimento visível. A dor que ela está sentindo é consistente com tensão muscular severa, provavelmente causada por postura inadequada, mantida por períodos prolongados. Então é só dor muscular? Perguntei, o alívio inundando minha voz. Sim, confirmou o doutor. Maria me disse que passou várias horas por dia sentada em um banco duro, sem suporte lombar, inclinada para a frente enquanto trabalhava em um projeto manual. Para uma criança de 9 anos, isso é mais do que suficiente para causar espasmos musculares significativos. A musculatura das costas dela está tensa e inflamada, mas com repouso, alongamento e talvez alguns anti-inflamatórios leves, ela deve se recuperar completamente em uma semana ou 2. Sandra, a assistente social, se aproximou. Doutor, na sua opinião médica, essa lesão é consistente com a história que a criança contou? O homem hesitou, sentindo a carga da pergunta. É consistente, sim. Dor muscular por esforço repetitivo e má postura é algo que vemos com alguma frequência, embora mais comumente em adultos que trabalham em escritórios. Em uma criança, é incomum, mas não impossível se ela realmente passou várias horas diárias em uma posição inadequada. Não há nada no exame físico que sugira outro tipo de trauma. Vi Sandra anotar isso, sua caneta correndo rápido sobre o papel. Mas ela não pareceu totalmente satisfeita. Vamos precisar conversar com o pai, ela disse. Precisamos ouvir a versão dele dos acontecimentos e avaliar a situação familiar como um todo. Por enquanto, Maria pode ir para casa com a senhora, Dona Helena, mas ninguém deve ter contato com Gabriel até que nossa investigação seja concluída. A palavra investigação caiu como uma pedra pesada entre nós. Gabriel estava sendo investigado. Meu genro, pai dedicado, marido amoroso, estava sob suspeita de ter machucado a própria filha. E eu, que o conhecia há uma década, que o amava como família, estava sendo instruída a mantê-lo afastado de Maria. O mundo havia virado de cabeça para baixo em questão de horas. Levei Maria para casa comigo, não para a casa dela. A assistente social disse que seria melhor assim enquanto as coisas se resolviam. No caminho, liguei para Clara. Minha filha atendeu no 3º toque, a voz cansada. Mãe, aconteceu alguma coisa? Susan está bem? Susan está bem, respondi, e então respirei fundo. Mas precisamos conversar sobre Maria e sobre Gabriel. Contei tudo para Clara pelo telefone. Cada palavra saía pesada da minha boca, como se estivesse mastigando vidro. Contei sobre Maria de pé na escola, sobre a dor que ela não conseguia esconder, sobre as palavras que haviam desencadeado toda aquela avalanche. Meu pai é o culpado. Do outro lado da linha,
ouvi minha filha respirar fundo, um som entrecortado que indicava lágrimas se formando. Gabriel fez o quê? Ela perguntou, a voz aguda, irreconhecível. Mãe, o que você está me dizendo? Que meu marido machucou minha filha. Tentei explicar sobre a mesa, sobre o projeto surpresa, sobre a versão inocente que Maria havia contado. Mas as palavras soavam fracas, mesmo para meus próprios ouvidos. Como convencer minha filha de que tudo estava bem quando os serviços de proteção à criança haviam sido acionados? Como pedir que ela confiasse no marido quando uma investigação formal estava em andamento? Clara disse que voltaria imediatamente, que deixaria Susan aos cuidados de uma enfermeira e pegaria a estrada naquele exato momento. Não deixe Gabriel perto de Maria, ela disse a voz dura como pedra. Prometa, mãe. Prometa que vai proteger minha filha. Prometi, mesmo sentindo que estava traindo alguém ao fazer isso. Mas quem eu estava traindo? Gabriel ou Maria? Ou talvez a verdade, seja lá qual fosse? Passei a noite acordada, Maria dormindo no quarto de hóspedes da minha casa, seu corpinho pequeno afundado no colchão macio, finalmente descansando depois de um dia que deveria ter sido comum, mas se transformara em pesadelo. Fiquei sentada na cozinha tomando chá que esfriava sem que eu bebesse, olhando para o telefone, esperando que ele tocasse, esperando por notícias, por respostas, por alguma coisa que fizesse sentido. Gabriel ligou 5 vezes. Não atendi nenhuma das ligações. As mensagens dele começaram a chegar, cada uma mais desesperada que a anterior. Helena, por favor, atenda. Preciso explicar. Isso tudo é um mal-entendido terrível. Eu jamais machucaria Maria. Você me conhece, por favor, acredite em mim. Eu queria acreditar. Deus sabe o quanto eu queria. Mas havia uma voz sussurrando no fundo da minha mente. Uma voz que soava perigosamente como a assistente social Sandra, dizendo que abusadores sempre parecem normais, sempre têm desculpas, sempre convencem as famílias de que são inocentes. E se eu estivesse sendo manipulada? E se todos esses anos de confiança fossem baseados em uma mentira cuidadosamente construída? Dormi talvez 2 horas, acordando assustada com sonhos confusos, onde Maria chorava e eu não conseguia alcançá-la, onde Gabriel se transformava em um estranho com rosto sombrio, onde minha família se despedaçava como vidro caindo no chão. Na manhã seguinte, quarta-feira, dia 6 de novembro, acordei com o som de um carro parando na frente de casa. Eram 6h43 da manhã quando olhei pela janela e vi Clara saindo apressada do veículo, os olhos vermelhos de tanto chorar durante a viagem de 3 horas. Abri a porta antes que ela batesse e ela entrou como um furacão, jogando a bolsa no sofá, perguntando onde estava Maria. Ainda dormindo, respondi baixo. Clara, você precisa se acalmar antes de... Não me diga para me acalmar. Ela cortou, a voz tremendo. Não me diga isso quando minha filha foi machucada, quando meu marido, o homem em quem confiei, o homem com quem dividi minha vida por 10 anos. Ela não terminou a frase, apenas cobriu o rosto com as mãos e soluçou. Fiz café forte enquanto Clara subia para ver Maria. Ouvi os passos dela no andar de cima. Ouvi a porta do quarto de hóspede se abrir com cuidado. Ouvi o silêncio que se seguiu. Aquele silêncio pesado de uma mãe observando a filha dormir, checando se ela está bem, se está respirando, se está segura. Quando Clara desceu, seus olhos estavam ainda mais vermelhos, mas havia algo diferente em sua expressão. Confusão, talvez, ou dúvida. Ela está bem, Clara disse, sentando pesadamente na cadeira da cozinha. Quer dizer, ela está dormindo tranquila, sem pesadelos, sem medo. Ofereci uma xícara de café e ela aceitou, segurando a caneca com ambas as mãos como se precisasse da quentura para se manter funcionando. Mãe, ela disse depois de um longo gole, me conte tudo novamente. Cada detalhe, não omita nada. Repassei tudo pela segunda vez, o telefonema da escola, a conversa com a diretora, as palavras de Maria, o hospital, o diagnóstico médico,
a investigação. Clara ouvia em silêncio, processando cada informação com aquela mente afiada de pedagoga treinada para entender crianças e suas histórias. Quando terminei, ela ficou quieta por longos minutos, o café esfriando entre suas mãos. "A mesa", ela disse finalmente. Gabriel estava fazendo aquela maldita mesa que eu mencionei há meses. Olhei para ela sem entender. "Que mesa?" "Meu aniversário de 40 anos é mês que vem, mãe." "Em dezembro." Há uns 3 meses, eu e Gabriel estávamos navegando em um site de móveis e vi uma mesa linda, feita à mão, de madeira maciça, com detalhes entalhados. Comentei que adoraria ter uma assim um dia, que seria perfeito para nossa sala de jantar. Gabriel não disse nada na hora, mas eu vi aquele olhar dele, aquele olhar que ele tem quando está planejando algo. Meu estômago deu um nó. "Você acha que ele estava fazendo a mesa para você?" "Tenho certeza", Clara disse. E lágrimas novas começaram a cair. "Tenho certeza absoluta, mãe. É exatamente o tipo de coisa que Gabriel faria. Ele nunca compra presentes prontos, sempre faz algo com as próprias mãos, algo especial, algo que tenha significado. E ele teria envolvido Maria no projeto porque sabe que isso tornaria o presente ainda mais precioso para mim. Algo feito pelas 2 pessoas que mais amo no mundo. Então você acredita nele?" Perguntei, quase sussurrando. "Acredito", Clara disse, mas havia incerteza em sua voz. "Ou pelo menos quero acreditar." "Mas como posso ter certeza, mãe? Como posso confiar no meu próprio julgamento quando minha filha estava com dor e eu nem sabia? Quando havia segredos na minha própria casa e eu estava a 3 horas de distância cuidando de outra pessoa?" Maria acordou às 7h30 da manhã. Desceu as escadas devagar, ainda movendo-se com cuidado, e quando viu a mãe na cozinha, seu rostinho se iluminou. "Mamãe, você voltou!" Clara a abraçou com tanta força que pensei que fosse sufocar a menina, mas Maria apenas se aconchegou no colo da mãe, enfiando o rosto no pescoço dela como fazia quando era pequena. Senti meus olhos marejarem vendo aquela cena, mãe e filha reunidas, e desejei que tudo pudesse voltar ao normal com apenas um abraço. Mas não podia. Clara fez perguntas, muitas perguntas, com aquela voz suave que ela usava com alunos assustados, mas firme o suficiente para exigir respostas verdadeiras. Maria respondeu tudo, contou sobre a mesa novamente, sobre como o pai havia tido a ideia, sobre como ela implorou para ajudar, sobre as horas na oficina lixando madeira até seus bracinhos doerem, sobre a excitação de criar algo especial para a mãe. "Foi minha ideia ficar tanto tempo lá", Maria insistiu. "O papai disse para eu fazer pausas, disse para eu me levantar e caminhar, mas eu não quis. Eu queria terminar logo para te dar a surpresa." O telefone da casa tocou às 9h22 da manhã. Era a assistente social, Sandra, dizendo que precisavam de uma reunião formal. Clara, Gabriel, Maria e eu, além de um representante dos serviços de proteção e possivelmente um oficial de polícia. A reunião seria naquela tarde, às 2h, no escritório dos serviços sociais. "É procedimento padrão", Sandra explicou, a voz profissional e distante. "Precisamos reunir todas as partes envolvidas e esclarecer a situação completamente. Gabriel estará lá?" Clara perguntou, e pela primeira vez desde que chegara, ouvi algo diferente em sua voz. Não mais apenas medo ou raiva, mas também saudade. Será que era possível sentir saudade de alguém em quem você não tinha certeza se podia confiar? "Sim", Sandra confirmou. "O Sr. Gabriel foi notificado e confirmou presença." Clara desligou o telefone e ficou parada no meio da sala, parecendo perdida. "Vou vê-lo", ela sussurrou. "Vou olhar nos olhos dele e vou saber. Vou saber se ele é o homem que eu penso que é ou se foi tudo mentira." As horas até a reunião arrastaram-se com uma lentidão torturante. Dei banho em Maria, escovei seus cabelos, vestia com uma roupa limpa, tudo enquanto Clara ficava sentada no sofá, ora olhando para o nada, ora checando o celular,
ora começando a discar o número de Gabriel e desistindo antes de completar. Você quer falar com ele? Perguntei em determinado momento. Não sei, ela respondeu. Tenho medo do que vou dizer. Tenho medo do que ele vai dizer. Tenho medo de que seja verdade e tenho medo de que não seja. Como é possível ter medo das duas coisas ao mesmo tempo? Chegamos ao escritório dos serviços sociais às 13h55, 5 minutos antes do horário marcado. O prédio era cinza e sem vida, com corredores estreitos que cheiravam a papel velho e desinfetante. Uma recepcionista nos direcionou para uma sala de conferências no segundo andar. Uma sala pequena com uma mesa comprida, cadeiras desconfortáveis e uma janela que dava para um estacionamento. Gabriel já estava lá. Ele se levantou assim que entramos e vi que parecia ter envelhecido 10 anos em um dia. Havia olheiras profundas sob seus olhos, a barba por fazer, as roupas amarrotadas como se tivesse dormido nelas. Maria correu para ele antes que Clara pudesse impedir. Papai! A menina gritou, e Gabriel a pegou nos braços, pressionando o rosto contra os cabelos dela, os ombros tremendo. Minha princesa, ele sussurrou, papai sentiu tanto a sua falta. Clara ficou paralisada na porta, observando marido e filha, e eu vi a guerra acontecendo dentro dela, o amor batalhando contra o medo, a confiança lutando com a dúvida. Gabriel finalmente olhou por cima da cabeça de Maria e encontrou os olhos de Clara. As lágrimas corriam livres pelo rosto dele agora. Clara, ele disse, apenas isso, apenas o nome dela, mas havia tanto naquela única palavra. Súplica, amor, desespero, esperança. A assistente social, Sandra, entrou na sala, acompanhada de um oficial de polícia, uma mulher de uniforme com expressão neutra e caderno de anotações na mão. Todos nos sentamos ao redor daquela mesa fria, e durante os minutos seguintes, o que se desenrolou foi ao mesmo tempo a coisa mais dolorosa e mais libertadora que já presenciei. Gabriel contou sua versão dos fatos, a voz rouca de tanto chorar. Ele explicou sobre a mesa que vira Clara, admirando meses antes, sobre como planejar em segredo o presente perfeito, sobre como Maria insistira em ajudar quando descobriu o projeto. Ele admitiu que talvez tivesse sido negligente ao permitir que a menina passasse tantas horas em postura inadequada, que deveria ter sido mais firme em fazê-la descansar, que não percebera que o entusiasmo dela estava causando dor física real. Maria confirmou cada palavra, acrescentando detalhes que só uma criança que viveu aqueles momentos poderia saber, como o papai cantava enquanto trabalhava, como ele deixava ela escolher onde passar o verniz, como eles conversavam sobre como a mamãe ficaria feliz quando visse o presente. Não havia medo na voz dela quando falava do pai. Havia amor puro, simples, do tipo que não se pode fingir. O oficial de polícia fazia perguntas específicas, tentando encontrar inconsistências na história, mas não havia nenhuma. A história era linear, inocente, verdadeira. Sandra pediu para ver a oficina. Todos nós fomos até a casa de Clara e Gabriel, aquela casa que eu conhecia tão bem, que havia visitado centenas de vezes, que agora parecia estranhamente diferente sob o peso da investigação. Gabriel abriu a porta da oficina anexa à garagem, e ali estava ela, a mesa de jantar mais linda que eu já vira. A madeira brilhava sob a luz da tarde que entrava pela janela, cada detalhe entalhado com perfeição, cada canto lixado até ficar macio como seda. Havia 4 cadeiras ao redor, cada uma obra de arte por si só, e no centro da mesa, ainda não instalada, uma pequena placa de metal gravada, feito com amor por Gabriel e Maria para Clara. Dezembro de 2025. Vi Clara cobrir a boca com as mãos, lágrimas rolando livremente agora. Sandra caminhou ao redor da mesa, examinando-a, tocando a madeira, observando o banquinho baixo onde Maria sentava-se para trabalhar. Era exatamente como a menina havia descrito.
duro, sem encosto, posicionado de forma que uma criança pequena teria que se inclinar para a frente para alcançar a superfície da mesa. O oficial de polícia tirou fotos, documentou tudo e então se afastou para fazer uma ligação. Ficamos ali em silêncio, naquela oficina que cheirava a madeira e verniz, cercados pela evidência física de amor mal interpretado. Gabriel segurava Maria em um braço e olhava para Clara com uma expressão que partia o coração. Desculpa, ele disse finalmente. Desculpa por não ter pensado direito, por não ter protegido Maria da dor, por ter causado todo esse pesadelo. Eu só queria fazer algo especial para você. Só queria que nossa família criasse algo juntos, algo que durasse para sempre. Clara deu um passo à frente, depois outro, até estar diante do marido. Ela ergueu a mão e por um momento pensei que fosse bater nele, mas em vez disso, tocou seu rosto com uma delicadeza que fez meus próprios olhos encherem de lágrimas. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei, Gabriel. E eu sinto muito também. Sinto muito por ter duvidado de você, por ter acreditado, mesmo que por um momento, que você seria capaz de machucar nossa filha. Perdoa-me? Eles se abraçaram ali, os três juntos, Maria no meio, e foi como se o mundo finalmente voltasse ao eixo. Sandra observava tudo com aquela expressão profissional que havia mantido durante todo o processo. Mas vi algo mudar em seus olhos. Reconhecimento, talvez, ou alívio. Ela fez algumas anotações finais, conversou brevemente com o oficial de polícia que acabara de voltar da ligação e então se dirigiu a nós. Após revisão completa das evidências, dos depoimentos e da situação familiar, ela disse formalmente: não vemos motivo para prosseguir com a investigação. Está claro que não houve má intenção ou negligência criminal. A lesão de Maria foi resultado de postura inadequada durante atividade manual prolongada, algo incomum, mas não indicativo de abuso. O caso será arquivado como mal-entendido e a família será encaminhada para acompanhamento de rotina apenas para garantir a recuperação completa da criança. O alívio que senti naquele momento foi tão intenso que minhas pernas quase cederam. Segurei-me na bancada de trabalho de Gabriel, sentindo o peso de 2 dias de terror finalmente se afastar. Mas junto com o alívio veio a vergonha. Vergonha por ter duvidado, mesmo que brevemente, do homem que eu conhecia, que eu amava, que sempre fora parte da minha família. Vergonha por não ter confiado no meu próprio julgamento, na minha própria experiência de anos observando Gabriel ser pai. Depois que Sandra e o oficial saíram, depois que as portas se fecharam e ficamos apenas nós 4 naquela oficina silenciosa, Gabriel olhou para mim. Helena, ele disse, e havia dor em sua voz, mas não raiva. Você acreditou neles. Acreditou que eu poderia ter machucado Maria. Vi isso nos seus olhos. Abaixei a cabeça, incapaz de enfrentá-lo. Eu sinto muito, Gabriel. Eu deveria ter confiado em você desde o início. Deveria ter sabido melhor. Ele deu um passo em minha direção e colocou a mão no meu ombro. Você estava protegendo sua neta, ele disse suavemente. Estava fazendo o que qualquer avó faria. Está machucado? Sim, estou, mas entendo. Neste mundo, nestes tempos, não podemos nos dar ao luxo de ignorar sinais quando se trata de crianças. Você fez o que achava certo, e eu não posso culpá-la por isso. Sua gentileza, mesmo no meio da dor, foi demais para mim. Chorei ali, chorei como não chorava há anos, e Gabriel me abraçou como sempre fizera, como um filho abraça a mãe com amor incondicional e perdão que não precisava ser pedido porque já estava dado. Nos dias que se seguiram, nossa família começou o longo processo de cura. Maria se recuperou rapidamente, como crianças fazem, sua juventude e resiliência, levando embora a dor nas costas em menos de 2 semanas. Clara e Gabriel, no entanto, carregavam cicatrizes mais profundas. A confiança entre eles havia sido abalada, não destruída, mas rachada como porcelana fina que precisa ser colada com cuidado.
Eles conversaram por horas, noites inteiras sentados à mesa velha da cozinha, reconstruindo o que quase fora perdido. Gabriel admitiu que deveria ter sido mais aberto sobre o projeto, que o segredo, embora bem intencionado, criara espaço para mal-entendidos perigosos. Clara reconheceu que sua reação, embora compreensível, revelara fragilidades em sua confiança que precisavam ser trabalhadas. Eles decidiram fazer terapia familiar, não porque estivessem quebrados, mas porque queriam garantir que nunca mais chegariam tão perto de se despedaçar. A mesa, aquela linda mesa que causara tanto sofrimento, foi terminada 3 semanas depois. Gabriel trabalhou sozinho nas últimas peças, recusando ajuda, precisando daquele tempo sozinho com a madeira e suas ferramentas para processar tudo o que acontecera. Quando ficou pronta, ele a instalou na sala de jantar em uma manhã de sábado, enquanto Clara estava fora fazendo compras. Queria que fosse surpresa ainda, disse ele, porque Maria trabalhou tão duro e ela merece ver a alegria no rosto da mãe. Quando Clara voltou e viu a mesa, caiu de joelhos. Literalmente caiu de joelhos ali no meio da sala, as sacolas de compras espalhadas pelo chão, e chorou. Chorou pela beleza da mesa, pelo amor que representava, pelo pesadelo que quase destruíra tudo e pelo milagre de ainda estarem juntos, ainda serem família, ainda terem a chance de sentar juntos naquela mesa e criar novas memórias. Hoje, 8 meses depois daquele terrível dia de novembro, olho para trás e vejo como estivemos perto do precipício. Como uma palavra mal interpretada, um mal-entendido inocente, quase destruiu uma família boa e amorosa. Aprendi coisas difíceis sobre mim mesma, sobre como até a confiança mais profunda pode vacilar quando o medo entra pela porta, sobre como é importante questionar, mas também importante confiar. A mesa ainda está lá, na sala de jantar de Clara e Gabriel, usada todos os dias. Cada refeição é um lembrete, não apenas do amor que a criou, mas também da fragilidade dos laços familiares, de como precisam ser nutridos, protegidos, defendidos, mesmo quando as evidências parecem apontar em outra direção. Maria, agora com 10 anos, às vezes passa os dedos pelos entalhes que ajudou a criar e conta a história para quem quiser ouvir. A história de como ela e o pai fizeram algo lindo para a mãe e de como quase perderam tudo por causa disso. Sentamos naquela mesa toda semana, aos domingos, para o almoço em família. Eu, Clara, Gabriel, Maria e, às vezes, Susan, minha filha mais nova que se recuperou da pneumonia e agora visita sempre que pode. Conversamos, rimos, compartilhamos comida e histórias e cada vez que meus dedos tocam a madeira lisa, penso em julgamento. Penso em como é fácil julgar baseado em aparências, em como palavras podem ser mal interpretadas, em como essencial é escutar, realmente escutar, antes de condenar. Há uma placa pequena na parede perto da mesa que Gabriel instalou alguns meses atrás. Nela está escrito apenas uma frase: ouça antes de julgar, fale antes de presumir, acredite antes de desistir. Não sei se ele a colocou para si mesmo, para Clara, para mim ou para todos nós. Talvez não importe. O que importa é que está lá, um lembrete constante de que famílias sobrevivem não por serem perfeitas, mas por escolherem continuar acreditando, continuar amando, mesmo quando tudo parece perdido. Maria nunca mais teve problemas nas costas. Ela aprendeu sobre postura adequada, sobre fazer pausas, sobre ouvir o próprio corpo quando ele pede descanso. Mas mais importante, aprendeu algo sobre amor. Que ele é complicado, que pode ser mal interpretado, que às vezes causa dor mesmo quando vem das melhores intenções. E ainda assim, vale a pena. Sempre vale a pena. Quanto a mim, carrego a lembrança daqueles dias como uma cicatriz invisível. Lembro de como duvidei, de como permiti que o medo sobrepujasse o conhecimento, de como quase contribuí para a destruição de algo precioso.
mas também lembro do perdão de Gabriel, da resiliência de Clara, da inocência de Maria, que nunca questionou o amor do pai mesmo quando todos ao redor questionavam. E aprendo, todos os dias, que ser avó, ser mãe, ser família é um exercício constante de fé em meio à incerteza. Há histórias que nos marcam por sua alegria, há histórias que nos marcam por sua dor, e há histórias, como esta, que nos marcam por nos lembrarem de como são tênues as linhas entre proteção e suspeita, entre cuidado e controle, entre amor e medo. Cada vez que olho para aquela mesa, vejo todas essas linhas e agradeço, com cada fibra do meu ser de 69 anos, que tivemos a chance de encontrar o equilíbrio, de descobrir a verdade, de reconstruir o que quase foi quebrado. E quando me perguntam, como às vezes perguntam, se eu faria algo diferente naquele dia de novembro, quando o telefone tocou e meu mundo virou de cabeça para baixo, eu respondo com honestidade: não sei. Porque proteger crianças é a coisa mais importante que podemos fazer. E às vezes isso significa questionar, investigar, duvidar, mas também significa escutar, acreditar, confiar. E encontrar o equilíbrio entre essas duas verdades é o trabalho mais difícil e mais essencial de nossas vidas. A mesa permanece, sólida, linda, testemunha silenciosa de tudo que sobrevivemos. E nós permanecemos também, uma família imperfeita, machucada, mas intacta, sentando juntos ao redor daquela madeira polida, comendo, conversando, vivendo, provando a cada dia que o amor, quando verdadeiro, pode sobreviver até aos mais terríveis mal-entendidos. E isso, no final, é tudo o que importa.